Boa noite a todos, mais uma quarta-feira. Bom, essa quarta e as próximas 2 quartas-feiras, né, eu vou fazer uma série de mini lives, então essas lives são de 30 minutos aproximadamente, em que eu vou falar muito sobre disbiose, que é um assunto assim que muito poucas pessoas têm conhecimento, né? Então hoje eu vou falar sobre o que é a disbiose, semana que vem eu vou falar sobre os principais exames para o diagnóstico da disbiose e na outra semana eu vou falar sobre o tratamento, né, que é muito importante, como reorganizar esse intestino. Então eu espero vocês, né, hoje e as próximas quartas-feiras. Essa live ela vai ser gravada, então vai ficar ali no meu feed, né? E ela vai também para o YouTube. Por quê? Porque, pessoal, disbiose é um tema que muitos poucos profissionais dominam, né? Eu vejo muitos profissionais cometendo inúmeros erros em relação ao tratamento da disbiose, né? Então é muito importante que vocês tenham esse conhecimento em relação ao que é, quais os sintomas, quais as principais causas, para vocês também encontrarem um profissional que seja competente, que faça um tratamento correto. Porque eu vejo muito erro, né? Muitos profissionais dando probióticos, muitos profissionais dando só antibióticos, ou só fazendo uma dieta altamente restritiva, e assim, pacientes chegando com uma dieta muito monótona, pacientes muito irritados e pacientes com consequências metabólicas, hormonais e de doenças muito importantes em função de todo esse desequilíbrio. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos que estão aqui. A live vai ser gravada, né? Então ela vai ficar ali no meu feed, e quem gostar tem aquele aviãozinho ali do lado, e daí ó, você vai mandando para todo mundo, tá? Então assim, pessoal, o que é disbiose? Disbiose, ela vem do grego dis, que significa mal, e bio, que significa vida. Então, ela é um desequilíbrio desse ambiente intestinal, um desequilíbrio da vida, né? Nosso corpo, é importante que vocês tenham esse conhecimento, que o nosso corpo, ele é cheio de bactérias, né? Bactérias na nossa boca, bactérias no nosso estômago e muito em maior quantidade, né? Bactérias lá no intestino grosso. Pessoal, quem não, se não estiver ouvindo bem, vocês, por favor, me falem, tá? Se vocês estão ouvindo bem, me falem também, que é muito importante, tá? Então, assim, ó, voltando, o nosso corpo é repleto de bactérias. E ao contrário do que muitos de vocês têm um conhecimento, bactéria não é apenas algo ruim, né? Então as bactérias, elas são importantes para a nossa saúde, elas são importantes para a nossa parte imunológica, elas são importantes para a nossa digestão, elas são importantes para a proteção do nosso intestino, né? Então elas têm uma função muito importante no nosso corpo. Elas só começam a ser ruins quando predominam as bactérias que são patógenas, ou seja, bactérias ruins, em relação às boas, né? Então é muito importante que a gente tenha esse conhecimento, né, do que é disbiose em si, do que está em equilíbrio ou do que está em desequilíbrio desse ambiente microbiano. E mais importante que isso, é importante que a gente entenda os principais fatores que levam a essa disbiose. Então, como eu comentei, disbiose é um desequilíbrio desse ambiente intestinal. Na verdade, disbiose pode ser um desequilíbrio de todo o ambiente, né? A disbiose intestinal é um desequilíbrio da microbiota ali do intestino grosso, tá? E existem inúmeros fatores que vão gerar essa desordem. Antes que eu fale, né, desses principais fatores, o mais importante, gente, é que vocês entendam que esse ambiente intestinal, que a gente chama de microbiota, ele é resiliente.
Ou seja, não é qualquer coisinha que vai bagunçar esse ambiente intestinal, né? Então, assim, um exemplo bem importante aqui para vocês. Por exemplo, quando vocês estão com a casa, né, organizada. Então, se o filho de vocês vai lá, chega e coloca, né, os sapatos ali do lado de casa, ele vai desorganizar esse ambiente? Não necessariamente ele vai desorganizar esse ambiente, né? Então, essa microbiota, ela é resiliente. O que vai fazer com que esse ambiente intestinal ele se desequilibre? Então, vários fatores. O primeiro fator é a nossa dieta. Com certeza, né? O que a gente come, o que a gente mastiga, o que a gente digere, o que a gente elimina, ele vai influenciar nesse equilíbrio das bactérias. Se você consome mais açúcares, uma dieta extremamente industrializada, processada, você vai piorar e alimentar essas bactérias ruins e gerar essas desordens que eu já vou falar, né, sobre os sinais e sintomas. Mas, se você tem uma alimentação que é rica em grãos, em frutas, em vegetais, né, em alimentos que são in natura, com certeza você vai alimentar essa microbiota do bem, né, que são as bactérias boas, e vocês vão proteger esse intestino, fazendo com que o corpo de vocês fortaleça o sistema imune, né, regule a absorção de nutrientes, e vocês fiquem bem como um todo. O segundo fator, que também é muito importante, é como que vocês nasceram, se foi parto cesáreo ou parto normal. Isso porque quando o bebê nasce, ele tem contato, né, com essa microbiota ali da região vaginal, fazendo com que já inicialmente fortaleça o sistema imune deles. E olha que só que interessante, né? E junto a isso, também a forma de amamentação. Então, se você foi amamentado com leite artificial, ou se você foi amamentado com leite materno, que é fonte de oligossacarídeos e de substâncias que protegem a microbiota, tá? Então, esses fatores, eles interferem. Outro fator que muitas vezes não se dá muita atenção, mas é o estresse, né? O estresse, ele atrapalha o que a gente come, o estresse, ele atrapalha a nossa digestão, o estresse, ele atrapalha o nosso sono e, consequentemente, ele atrapalha a qualidade dessas bactérias. Então, isso é muito importante da gente gerenciar, né? Todos esses fatores aí de desequilíbrio. Outro fator é a virose. Então, puxa, se você tem uma virose e ela tem pacientes que me relatam inúmeras viroses, né? Volta e meia um paciente me liga falando: Ju, estou com uma virose, Ju, estou passando mal, estou tendo diarreia. Então, toda vez que você tem uma virose, uma gastroenterite, né, ou alguma outra complicação dessa que vai afetar o trato gastrointestinal, tem uma grande probabilidade de gerar essa desordem, que é a disbiose, tá? E um último fator extremamente importante, muito falado nos artigos científicos, é o Covid, né? Então, muitos pacientes que têm Covid depois relataram uma dificuldade ali na digestão, estufamento, né? E os artigos, eles têm relatado uma disbiose após o Covid, né? Não sei se vocês sabem, mas é muito interessante a gente entender isso. Então, geralmente, o paciente, ele não tem só um desses fatores, né? Então, assim, acho que vocês estão se perguntando ali: Ju, será que eu tenho disbiose? Quais são os sinais e sintomas? Poxa, eu como mal, eu vivo estressada, eu durmo mal, eu tive Covid. Isso pode ter relação? Então, olha só que interessante isso, né? Então, mas antes de eu falar os principais sinais e sintomas, é muito importante que vocês entendam, gente, né? Calma aí, só um pouquinho. O que é essa disbiose, né? Então, ela é um desequilíbrio dessa microbiota ocasionado por um ou mais fatores que acontecem de maneira crônica, e o nosso corpo, ele gera alguns sinais e sintomas. Então, não é uma doença. Repitam comigo:
não é uma doença, é uma condição clínica de desequilíbrio que pode complicar aí, sim, e pode piorar, e eu já vou falar das complicações ali associadas a inúmeras doenças, tá? Mas vamos ressaltar aqui os sinais e sintomas? Então, primeiro sinal e sintoma é aquele estufamento. O estufamento, ele acontece principalmente após as refeições. Por que isso acontece? Porque quando a gente come um alimento, principalmente um alimento que é fonte de açúcar, esse alimento ele precisa ser digerido. Então, nesse caso, esse paciente ele não está digerindo esse alimento e esse açúcar ele vai lá para ser alimento dessas bactérias e elas vão crescer todo esse ambiente desorganizado, tá? Então, por isso que é muito importante, né, cuidar do que a gente come, né, e o primeiro passo, melhorar a digestão desse paciente que eu vou falar ali na terceira live, tá? O segundo sinal e sintoma, geralmente esse paciente ele vem com a sensação de gases. Então, se ele estufa, ele fermenta por causa do açúcar e ele tem gases. Esses gases são fétidos, são bem fedidos, né? São mais fedidos se ele consome mais proteína animal. Gente, atenção a isso, tá? Então, o paciente ele tem estufamento e gases. Tá? E outro sinal e sintoma que é muito comum também, além do estufamento, o empachamento. O que é aquela sensação de empachamento? Empachamento é quando há menor liberação do ácido clorídrico lá no estômago e esse paciente, principalmente quando ele consome proteína, ele tem aquela sensação de digestão lenta, sabe? Quando ele come pouco, não come muito, mas ele fica com aquela sensação de empazinado. Muitas vezes ele arrota, ele tem sensação de refluxo, porque ele não está digerindo bem esse alimento. Esse alimento mal processado, ele também vai ser alimento para essas bactérias ruins. E daí você vai crescendo de maneira desordenada, né, essas bactérias ruins, né, e piorando esses sinais e sintomas. Então você começa a ficar com estufamento, com gases, empachada. Sabe um sinal e sintoma que é bem comum? Quando você tem aquela sensação de empachamento, né, que a digestão é ruim, a boca ela fica com amargor. A língua ela fica mais esbranquiçada. Isso significa que você está tendo já uma disbiose bucal, ou seja, um desequilíbrio das bactérias da boca, facilitando até o aparecimento de cáries, tá? Então, atenção a isso. Então vamos lá, seguindo ali todas as desordens, né, dos sintomas ali da desbiose, um outro fator, gente, é a mudança do padrão fecal. Então, eu nunca posso desmembrar o trato gastrointestinal. O estômago e o intestino eu não posso desmembrar. Ju, tem pacientes que falam assim, Ju, eu tenho problema no intestino, mas não tenho problema no estômago. Não existe isso. Tá? Se esse cocô ele tá duro, as fezes estão bolinhas ou bolinhas juntas, isso significa que você não está mastigando adequadamente, não está tendo uma eficiente digestão e isso está impedindo com que haja o movimento, que a gente chama de movimento peristáltico. Existem uma série de outros fatores, é claro, mas a gente está falando da disbiose nesse momento, né? Então esse paciente, ele não tá comendo direito, né? Ele está extremamente estressado, ele não está digerindo direito, ele está tendo um estufamento, gases, empachado e não está conseguindo evacuar. E o que piora esse estufamento e gases? Quando acumula as fezes, né? Então começa a acumular as fezes. Não perdeu, Paula, mas vai ficar gravado aqui a live, qualquer coisa você pega. Você perdeu uns 15 minutos, tá? Mas você depois recapitula isso, tá? Vamos lá, então, estufamento, gases, mudança do padrão fecal. Quando há todo esse desequilíbrio, gente, dessa microbiota, vocês têm que entender que o intestino é uma parede.
tá? Essa parede, ela vai selecionar os nutrientes que você está comendo, digerindo, ela vai regular o sistema imunológico, ela vai regular a tua produção de hormônios. Então, se isso está tudo desequilibrado, vai haver consequências. Então, o paciente ele pode se sentir mais cansado, mais desanimado, imunidade pode assim ficar muito baixa repetidamente, né? Então é muito importante que vocês entendam isso e que vocês reforcem, né? Vocês coloquem, como a Paula colocou, Ju, eu tenho tudo isso. Se você tem tudo isso, é importante que você entenda se você tem desbiose ou se você tem outras complicações. Tá? Então, vamos colocar agora as complicações. Na verdade, vamos fazer uma analogia entre outra alteração que é muito diagnosticada entre os gastroenterologistas, mas eu falo que muito mal diagnosticada, que é a síndrome do intestino irritável. A síndrome do intestino irritável, ela tem um protocolo ali, né, que eles falam, se vocês têm dor associado a fezes diarreicas ou dor associado a fezes mais endurecidas, você tem síndrome do intestino irritável. A síndrome do intestino irritável, ela pode sim ter um pouquinho de estufamento, mas é muito comum a dor e principalmente essa dor associada a um nível de estresse. Então, assim, puxa, eu tô vivendo um estresse danado, parece que é o gatilho maior ali para dor. No caso da desbiose, gente, invariavelmente, você consumiu algum alimento, você nem sabe qual alimento você está consumindo, você sente essa dor, tá? A gente tem que entender também e avaliar, por exemplo, se o paciente ele tem só uma intolerância à lactose. Então, se ele tem só uma intolerância à lactose, ele só vai ter estufamento, dor e mudança do padrão fecal quando ele consumir algum alimento que tenha derivados lácteos. Agora, se ele tem desbiose, ele vai estufar com suco de uva. Por quê? Porque o suco de uva, ele é fermentável, ou vai estufar com vinho, ou vai estufar com pão, porque o pão, ele tem o fructano. Por isso que muitos de vocês que têm esse conhecimento, né, que já estudaram, que estão começando a entender sobre desbiose, vem sobre a dieta que é low FODMAPs, que é de baixo teor de carboidratos, que são mais fermentáveis, tá? Mas isso eu vou falar na terceira live. Gente, para finalizar, então, assim, eu falei sobre a origem, né, do nome desbiose, que é em grego, né, que tem dis, que é mal, a vida, né? Eu falei sobre os sinais e sintomas, isso aí, Sheila, quando bebe vinho passa mal por causa da desbiose mesmo, né? Então, eu falei sobre os principais fatores, né, que geram a desbiose. E uma coisa muito legal, assim, muito legal, não é legal, mas é muito interessante, que hoje em dia tem se estudado muito a desbiose relacionada, não sou nutriesportiva não, Paula, né, a desbiose relacionada a algumas doenças. Então, quem viu ali os meus stories, existe muita relação da desbiose, como se fosse um gatilho, tá? Para o aparecimento ou para piora dos quadros depressivos, das doenças neurodegenerativas, das doenças cardiovasculares, tá? Então, assim, um exemplo bem interessante, se você consome uma quantidade de carne muito grande, tá? Você vai fazer uma desbiose, que a gente chama de desbiose putrefativa, e você vai produzir substâncias que são extremamente ruins para o nosso corpo, mas que vão gerar consequências maléficas
para a nossa saúde cardiovascular. Então, a disbiose, ou seja, todo esse ambiente em desequilíbrio, eu sempre falo que ele é uma porta ali, né? Então, se está tudo desequilibrado e você tem um gatilhozinho ali, ele está disparando esse gatilho e piorando todo esse quadro, tá? Então, as doenças gastrointestinais, muita relação, gente, da disbiose, por exemplo, com uma doença inflamatória intestinal. Então, eu não posso simplesmente falar para o paciente que ele só tenha uma disbiose. Eu já atendi pacientes que têm Crohn, que é uma doença inflamatória ali do intestino, e com essa alimentação toda desequilibrada, com essa disbiose. Tá? Paula, a gente vai falar sobre isso na segunda ou terceira live. Hoje eu tô... Tanto que a live tem 30 minutinhos, e hoje eu vou só me ater a essas... o que é, os principais fatores, tá? Para ficar mais fácil a compreensão de vocês, tá? Eu sei que vocês querem saber tudo e eu quero que vocês também tirem as dúvidas, mas é muito importante, gente, que vocês se fixem, entendam realmente o que é disbiose, tá? Então, assim, ó, importante vocês entenderem, só finalizando, que a disbiose, ela tem essa relação com inúmeras outras doenças, com depressão, com ansiedade, com obesidade, com dificuldade do emagrecimento, com privação de sono, com doenças neurodegenerativas, isso aí. Né? A Andy melhorou muito, né, Andy? Então, e se você melhora todo esse quadro, né, de complicações, de desequilíbrios, você está diminuindo a chance dessas complicações. Quantos pacientes que eu atendo que têm doenças autoimunes, que muitos de vocês não sabem o que é doença autoimune, né? Isso aí, ó, Elisandra, a dieta, tem pacientes que têm uma dieta que é mais rica em carne, só que não libera ácido suficiente para que a digestão aconteça adequadamente. Não é simplesmente comer. Né? Seria muito fácil, eu quero emagrecer, então vamos comer um monte. Né? Então não é apenas comer, a gente tem que comer, digerir, né? Mastigar, digerir e eliminar adequadamente. Muitos pacientes com tireoidite de Hashimoto, tá? E que tem ligação, sim, com a disbiose. Tá? Então, assim, como se ela fosse a porta de entrada, esse intestino mais permeável, um intestino mais desprotegido, né? Um intestino mais poroso, vai fazer com que entre substâncias ali na corrente sanguínea e dispare alguns gatilhos que a gente chama de inflamatórios. Dependendo, por exemplo, no caso da Elisandra, no caso da Carla, elas têm a tireoidite de Hashimoto, mas tem pacientes que têm artrite reumatoide, né? Ontem eu conversei com uma paciente minha que é do interior lá de São Paulo e ela tem muito inchaço nas articulações, né? E ela estava assim com esses estufamentos, com essas fezes extremamente endurecidas. E o que ela fez, gente? Ela parou de consumir o glúten, ela começou a melhorar a alimentação dela, daí ela veio até mim, a gente começou a melhorar todo o processo de digestão e ela me falou que em 30 dias as dores sumiram. Isso não significa que no caso das doenças autoimunes você vai sumir e não vai ter mais, mas sim é possível uma remissão. Então, assim, acho que a maior lição de hoje é entender o quanto é importante vocês mudarem um comportamento alimentar para sempre. E se vocês identificarem que tem uma disbiose, ou seja, que tem esses sinais e sintomas de estufamento, gases, cólica, língua esbranquiçada, empachamento, mudança do padrão intestinal, e isso não depende necessariamente do teu humor, não depende necessariamente, né? Você vê que um vinho você passa mal, que um suco de uva ou que um trigo você passa mal e não é uma intolerância ao glúten, você pode sim estar com disbiose. É importante que você tenha um profissional para diagnosticar. Semana que vem eu vou falar dos principais exames da clínica, mas eu uso muito a clínica para diagnosticar a disbiose.
É importante vocês saberem que se vocês não têm doença autoimune, sim, vocês podem ter doenças autoimunes e inúmeras complicações decorrentes dessa desordem. Então, importantíssimo, gente, é muito melhor a gente se cuidar antes de já tá tudo ferrado, né? Quando já tá tudo ferrado, a gente não... Na verdade, sim, a gente consegue melhorar e ir melhorando, mas é tão bom quando a gente, né, já vê esses sinais ali que o corpo já está nos mostrando e daí a gente, né, consegue reverter esse processo. Né? Então é sobre isso que eu quero conversar com vocês, tá? Eu agradeço demais. Vocês têm alguma dúvida, né? Essa live vai ficar gravada, essa live vai pro YouTube, tá? Essa live tem 30 minutinhos mesmo, ó, tenho aí 4 minutinhos. E eu tentei explicar para vocês de uma maneira bem rápida e tentei ser didática. Ah, muito obrigada, vem falar comigo ali, Carla. Eu sou de Curitiba, mas eu atendo online, então eu tenho uma assessora uma assistente, perdão, que é a Mai, então ali na minha bio, né, então eu tô aqui, claro, eu quero captar pacientes, mas eu quero, acima de tudo, fazer com que vocês compreendam e passar essa informação com o maior carinho do mundo para que vocês melhorem, né, porque não tem nada melhor do que a gente cuidar da nossa saúde. Semana que vem, gente, nesse mesmo horário, 7h30, porque eu durmo cedo, nesse mesmo horário, eu vou falar sobre os principais exames. Então, a gente vai falar sobre o teste do microbioma genético, a gente vai falar sobre o coprológico, que é um exame bem legal, que poucas pessoas conhecem, né? O exame de fezes. A gente vai falar sobre como que a gente avalia a parte clínica, né, desse paciente, como a gente vai descartando, muito obrigada, Elisandra, a gente vai descartando, né, os sinais ali, ou através dos exames laboratoriais, a gente vai entendendo o que o paciente apresenta, tá? E daí, na outra semana, a gente vai falar sobre o restart, né, do intestino. Então, como reorganizar? Quais são os principais marcadores para organizar todo esse intestino? Muito obrigada, meninas, muito obrigada a todos que participaram. Então, assim, essa live vai ficar gravada, então a partir de agora ali vou deixar ela gravada. Quem perdeu no início ali, Paula, né, já vai ficar ali. O que você fez? Tem perda de gordura nas fezes. Então, a perda de gorduras nas fezes pode ser uma síndrome desabsortiva, pode ser uma doença celíaca, pode ser uma alteração do pâncreas, tá? Uma insuficiência pancreática. Por isso que é muito legal, assim, é um exame barato. O exame coprológico funcional é um exame barato, gente, não é um exame caro, tá? Na verdade, o plano cobre. O que o plano não cobre é um exame mais complexo, que chama Copromax, que tem que ser levado lá para Minas Gerais, e é um exame que avalia a parte imunológica, inflamatória, um exame bem interessante, assim, de ser avaliado, tá? Gente, muito, muito obrigada por esses 30 minutos, por por vocês despenderem do tempo. Então, se vocês gostaram da live, tem esse aviãozinho aqui, ó, manda para todo mundo. A live vai ficar gravada e a live vai ficar gravada no meu feed e também vai pro YouTube. Muito obrigada. Isso, R$2.000 o Copromax. Muito obrigada, Aline. Muito obrigada mesmo. Eu sei que você é minha seguidora. Eu sei que você é mesmo. Muito obrigada a todos, tá? Boa noite. Fiquem com Deus.